Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.4, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Escreva as formas de decomposição em frações parciais da função, como no exemplo 7. Não determine os valores numéricos dos coeficientes. Então, temos duas frações aí, né? Duas funções racionais. A primeira coisa que a gente tem que avaliar para fazer a decomposição em frações parciais é verificar o grau dos polinômios. Então, eu tenho um polinômio em cima que eu chamo de P, e eu vou analisar o grau desse polinômio P, né, que é aqui o numerador. A maior potência que eu tenho polinômio é 4, então o grau de polinômio é 4. O polinômio de baixo eu chamo de Q, e avaliando o grau do polinômio, eu tenho aí que o grau é 2. Nesse caso aqui, eu tenho que o grau de P está na condição maior ou igual ao grau de Q, que é o denominador. Portanto, eu não posso separar ainda em frações parciais. Eu tenho que fazer a divisão de polinômios, tá? Então, eu vou fazer a divisão de polinômio aí primeiramente. Então, vou pegar aqui o x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x, mais x quadrado. Aí, mais 2x menos 1. Isso daí vai ficar dividido no método de chave. X quadrado mais 2x mais 1. Eu vou fazer a divisão até que o grau de P, ou seja, do numerador, seja menor que o grau de Q, né? Que vai ser aqui a condição do resto. Então, para tirar o x à quarta, eu vou colocar aqui um x quadrado. X quadrado vezes x quadrado, x à quarta. Aí, x quadrado vezes 2x vai dar 2x ao cubo. Aí, x quadrado vezes mais 1, mais x quadrado. Aí, subtrai as duas equações. Vamos ter x à quarta menos x à quarta corta. Menos 2x ao cubo com menos 2x ao cubo. Fica menos 4x ao cubo. Aí, x quadrado menos x quadrado corta. 2x ali e menos 1, né? Aí agora eu preciso tirar o x ao cubo, ali eu tenho x quadrado, então eu preciso de menos 4x, né? Menos 4x vezes x quadrado dá menos 4x ao cubo, vou subtrair uma da outra. Menos 4x vezes mais 2x, eu tenho menos 8x quadrado, menos 4x vezes mais 1, menos 4x. Subtrai as duas equações. Aí eu tenho menos 4x ao cubo com menos 4x ao cubo aqui fica mais, então corta, né? Aí eu tenho 2x menos 2x, então fica mais 6x. Aí eu tenho menos 1, aqui não tem mais nenhuma constante, fica menos 1. E nada ali em cima, menos com menos 8x quadrado vira mais 8x quadrado. Agora eu preciso tirar a potência aqui de x quadrado, então vou colocar ali mais 8. 8 vezes o x quadrado, vai ficar 8x quadrado, 8 vezes 2x mais 16x e 8 vezes 1 mais 8. Subtrai as duas equações, aí eu tenho 8x quadrado menos 8x quadrado corta, 6x menos 16x menos 10x, menos 1 com menos 8, menos 9. Agora aqui o grau é 1, né? Que é menor que o grau aqui 2. Então, eu vou escrever aquela fração como sendo igual, né? Vou colocar aqui só a igualdade. Vai ficar o valor aqui, né, da divisão, que é o inteiro, x quadrado menos 4x mais 8. Aí eu vou pegar aqui o resto, que menos, vou pôr o menos em evidência. Aí vai ficar o 10x mais 9 dividido, tá? Pelo aí denominador, que é x quadrado mais 2x mais 1. Então, agora, essa fração aqui, né, que a gente tem aqui
Agora o grau de P é 1. Aqui o grau de Q a gente tem que é 2. Eu tenho agora que o grau de P é menor que o grau de Q. Portanto, eu posso fazer aí a decomposição em frações parciais, tá? Então, para fazer as frações parciais, eu preciso fatorar esse termo aqui, né, para verificar se ele é redutível ou não. Então, eu preciso verificar se ele é redutível ou não, eu igualo ele a zero. Então, eu tenho aí x² mais 2x mais 1 igual a zero. Para verificar se ele é igual a zero, eu utilizo Bhaskara, né, para verificar se existe raiz ou não, achando delta é b ao quadrado, b vale 2, então 2 ao quadrado, aí menos 4 vezes o valor de A, o A vale 1, vezes o valor de C, que vale 1. Então, vai ficar 4 menos 4, delta é igual a zero. X é igual a menos o valor de B, que é 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é zero, dividido por 2 vezes A. Então, nesse caso, a gente vai achar os valores de x igual, que vai ser menos 2 dividido por 2, dá menos 1. Então, eu posso escrever essa equação como sendo x, aí seria menos a raiz, menos 1, vira mais 1, né? Isso daqui vezes ele mesmo, que fica ao quadrado, né? Que é a mesma raiz. Então, a gente teria o quadrado do primeiro, x², mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o segundo ao quadrado, mais 1. A gente volta a ter aquela coisa. Então, tem o termo fatorado, e como eu tenho delta igual a zero, né? A gente tem a condição que realmente é igual a zero. Portanto, eu tenho que é um termo redutível. Se é um termo redutível, significa que o numerador ele vai ser igual a uma constante na hora que eu separar em frações parciais, tá? E eu tenho que agora verificar, né, que esse termo, quando eu trocar essa fração, ou seja, eu tenho aí que vai ficar x² menos 4x mais 8, aí menos 10x mais 9, sobre o termo x mais 1 elevado ao quadrado, certo? A gente verificou que esse termo aqui, ele é redutível, certo? E a potência dele aqui, quadrado, né, é n maior que 2. Portanto, eu tenho a condição que repete-se. Então, significa o quê? Para cada potência, eu vou ter uma fração. Então, eu vou poder escrever essa fração como sendo x² menos 4x mais 8, que são termos inteiros lá da divisão. Aí, eu vou ter menos ali, escrevendo aí a minha fração, porque ali, condição do menos em evidência, estou colocando isso daqui em fração. Como é um termo redutivo, é só uma constante, A. Aí repete-se, então eu pego a primeira potência, que é o x mais 1, mais 1b, aí, né, dividido pela segunda potência, o x mais 1 elevado ao quadrado. Então, essa é a fração parcial aí, que eu separo os dois termos da minha função. Aqui aquele sinal de menos, né? Na verdade, como ali é fração parcial, a gente pode deixar ele lá dentro, que a gente vai sair os valores. Se eu não colocar o sinal de menos, vai sair na hora de achar os coeficientes com os sinais trocados, tá? Tanto faz ali o valor, mas acho que na resposta aparece como um mais. Na letra B, né, analisando aqui, a gente tem o grau de P, então isso foi a letra A, marcar aqui. Agora a letra B, a gente tem o grau de P igual a 2, né, tá aqui, e temos o grau de Q, que é igual aí a 3. Então, temos que o grau de P é menor
que o grau de Q. Portanto, podemos aí usar a decomposição em frações parciais, tá? Aí eu tenho que verificar se esse termo é redutível. Então, eu tenho aí, vou reescrever aqui a fração, x² menos 1 dividido, né? Aqui eu tenho x em todos os termos, fatorando, a gente fica com x, na verdade, x² aqui, aí fica mais x mais 1, tá? Agora, tenho dois termos, e esse termo eu tenho que verificar se ele é redutível, né? Esse daqui a gente vê que é redutível, né? X igual a 0, e não se repete, potência igual a 1, não repete, tá? Esse aqui eu tenho que verificar se ele é ou não igual a 0. Então, eu calculo delta. Delta é igual a b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, que é 1. Então, vai ficar 1 menos 4, ou seja, menos 3. Menos 3 menor que 0. Portanto, eu sei que isso é diferente de 0. Termo irredutível, tá? Quando eu tenho um termo irredutível, eu tenho que o numerador vai ser igual a uma função aí do tipo ax mais b, uma função do primeiro grau, tá? Quando eu tenho o termo redutível, o numerador é igual a uma constante. Então, eu sei que aquele termo é um termo irredutível e ele não se repete, né? A potência é igual a 1. Não repete-se. Então, como que vai ficar essa fração? Vai ficar, para o primeiro termo aqui, é um A, né? Um termo redutível, então o numerador é só uma constante, dividido pelo primeiro termo, que é potência 1, então uma fração única. Mais o segundo termo aqui, né? A gente tem que o numerador vai ser uma função do primeiro grau, então a gente coloca um bx mais c, porque a gente já utilizou o a aqui, ali era só exemplo de uma função do primeiro grau, dividido pelo termo que é o x² mais x mais 1. Como só tem uma potência, né, não se repete, só essa condição. Se aqui fosse ao quadrado, por exemplo, aí eu colocaria aqui mais um dx mais e dividido por x² mais x mais 1 elevado ao quadrado. Se fosse ao cubo, mais uma função do primeiro grau sobre o termo aí ao cubo. E assim sucessivamente, tá? Então, essa é a fração parcial dessa fração aqui. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!